Demônios pré-diluvianos. O período pré-diluviano nos causa muita curiosidade, com relação ao tempo de vida, a comunicação direta com o próprio Deus e o mais instigante gerador de opiniões e controvérsias, o caso de Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 7. E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos que eram na antiguidade, homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Para entender o texto, devemos analisar quem são os filhos de Deus. São os filhos de Deus, Jó capítulo 1, versículo 6, Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, Satanás veio também entre eles. Jó capítulo 2 versículo 1 Novamente, houve um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, Satanás veio também entre eles para apresentar-se diante do Senhor. Jó capítulo 38 versículo 7. Quando as estrelas da manhã cantavam juntas, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Fica claro que apenas os anjos são chamados de filhos de Deus, além de Jesus em Mateus capítulo 3 versículo 17. Eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não há sentido em dizer que os filhos de Caim casaram com as filhas de Sete e desse casamento nasceram gigantes, uma vez que os dois são seres humanos. É nesse sentido que entram dois personagens descritos na Cabala judaica, são eles Lilith e Samiasa. O livro de Enoque é um apócrifo, ou seja, não inspirado pelo Espírito Santo. É um livro folclórico e mitológico da Cabala judaica. A Bíblia cita na carta de Judas uma referência ao livro de Enoque. A Cabala judaica conta a história de uma segunda rebelião entre os anjos de Deus, liderada por Samiasa. Esse líder esteve na terra desde a época da queda de Adão até o dilúvio de Noé. Foi com esses seres que as mulheres se casaram. Na Bíblia podemos encontrar no livro de Gênesis com o nome de Nefilins, no capítulo 6 versículo 4. Naqueles dias estavam os Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses Nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade, Almeida. O livro conta que Samiasa ensinou os homens a agricultura. Na Cabala judaica, também conta a história de Lilith, que foi a primeira esposa de Adão, se baseando em textos bíblicos como Gênesis capítulo 1 versículo 27. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. Numa demonstração de que Deus criou os dois no mesmo ato. Gênesis capítulo 2 versículo 23. E Adão disse: Esta agora é osso dos meus ossos,
e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Numa demonstração de Adão suspirando aliviado pela submissão de Eva. Lilith, não aceitando ser submissa a Adão, veio a ser expulsa do jardim do Éden por Deus. Lilith então, se encontrou com Samiasa, o qual lhe ensinou magia e veio a ser a serpente que enganou Eva. Após essa tragédia, Lilith então passa a ser um demônio do deserto. Isaías capítulo 34 versículo 14. E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Almeida. Eva é sem dúvida a primeira mulher bíblica. Gênesis capítulo 3 versículo 20. Chamou Adão à sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Atos capítulo 17 versículo 26. E de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes nomeados, e os limites da sua habitação. Tanto Samiasa quanto Lilith, são na verdade demônios da antiguidade. Mas será que esses demônios ainda geram influência na humanidade em nossos dias? Judas versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sob trevas até ao julgamento do grande dia. 2 Pedro capítulo 2 versículo 4. E não poupou ao mundo antigo, mas salvou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Segundo o entendimento bíblico, esses demônios antigos estão em prisões. Espero que tenham gostado. Essa aula foi preparada com muito amor, carinho e satisfação.